Olá, Raul Lobato aqui falando para vocês. Você sabia que existem dores que o fisioterapeuta pode tratar e que você nem imagina? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Até em aspectos legais, pessoal. Tudo que a gente ensina aqui no Origem da Dor tem sempre um cuidado com os aspectos legais, com os aspectos científicos, né? E então, assim, legalmente, existe uma arma muito poderosa que a gente usa muito lá dentro do Origem da Dor, que é a fitoterapia, né? A gente utiliza a fitoterapia hoje que já tem muito respaldo científico até para tratar uma SIBO. Você sabe o que é SIBO? A SIBO simplesmente é um supercrescimento bacteriano. E você sabia que o fisioterapeuta pode tratar uma SIBO? Você sabia que, por exemplo, uma SIBO ela pode causar dor no corpo do paciente? Isso sim, porque a SIBO ela pode provocar uma inflamação clínica, crônica, generalizada. E essa inflamação generalizada ela é diagnosticada clinicamente, porque a gente vê isso em consultório, mas ela é, para aspectos de exames laboratoriais, ela é subclínica. Isso porque você pode fazer vários exames, vários tipos de exame e não vai aparecer em exame nenhum, mas você consegue ver pela anamnese do paciente. Lá, quando você olha pela fáscia dele logo, para a fáscia dele, você já consegue olhar vários aspectos que vão identificar essa inflamação subclínica generalizada, e aí você vai em busca de descobrir por que ele está com aquela síndrome, com aquele tipo de síndrome ou com aquele tipo de estado, simplesmente isso. E então você consegue, olhando isso, por exemplo, ver a partir do exame de Tong da língua se o paciente está com uma SIBO, por exemplo. E aí você pode usar simplesmente um biointestino, por exemplo, que é um extrato padronizado de gengibre, né? Existe a quantidade correta, existe sim, mas isso é uma coisa que a gente tem que abordar no futuro. Simplesmente o extrato padronizado de gengibre, ele fura as estruturas celulares das bactérias gram-negativas, olha só que loucura. E aí a pessoa que vai em busca de um gastro, de um médico, tratar com antibiótico, que vai fazer um mal danado, porque assim, o antibiótico, eu não estou criticando o antibiótico, mas o antibiótico ele deve ser usado em situações muito específicas, porque existe um cuidado. Ele mata tudo que é ruim, mas ele também mata, pessoal, muita coisa que é boa. Então a gente pode usar alguns extratos, alguns fitoterápicos, alguns tipos de florais, de outras coisas que podem atacar só aquilo que está fazendo mal para o corpo do paciente. E você, enquanto fisioterapeuta, legalmente pode estar fazendo isso. E às vezes esse tipo de problema que vai desencadear uma dor, você tem que ficar mandando para várias pessoas que nem podem estar, talvez, entendendo o que você está falando. E aí você sabe que aquele inchaço provoca uma mudança nos músculos do tórax, porque a gente também mostra isso logo no começo do curso do orientador. Alguns músculos começam a entrar em estado de simplesmente de cinese, alguns músculos deixam de estar em contração muscular, eles entram em estado de relaxamento, como por exemplo os músculos transversos do abdômen ou os oblíquos, eles entram em estado de superativação, o diafragma sobe. Isso aí tudo por causa de um inchaço abdominal que vai provocar uma dor nas costas, uma dor lombar. E aí você fica lá tentando enxugar aquele problema. Por que eu digo que é enxugar o problema? Porque você está enxugando gelo. Se você faz isso até hoje, e você não entrou na terceira era da fisioterapia, você está enxugando gelo. Se você está enxugando gelo, você não vai resolver o problema do paciente, você vai dar um alívio ali temporário para ele. Já se você começa a tratar, por exemplo, aquela SIBO, você passa um biointestino, e esse biointestino vai furar a parede daquelas células que estão fazendo mal, daquelas bactérias, e você passa um exemplo de uma alimentação mais saudável. A gente não pode falar em dieta. Eu não quero que ninguém seja nutricionista e nem pode. Eu amo a profissão de nutrição, eu indico, eu sou, acho que provavelmente o fisioterapeuta da minha região que mais indica a consulta de nutricionista, tá? Eu amo, mas eu não quero ser nutricionista. Mas a gente tem sim o dever de cortar alimentos que estão fazendo mal e que estão causando dor para o corpo do nosso paciente. Todo mundo pode falar sobre alimentação, tá? Então, você às vezes está com um determinado tipo de medo que não existe. Né? A gente não está concorrendo com ninguém, a gente não está criando inimizade com ninguém, a gente está se aliando, a gente está trabalhando mais integrado, é um tratamento interdisciplinar que tanto se falou, é isso.
Cada um respeita a sua área, cada um respeita a sua posição. A gente discute sobre casos clínicos com outros profissionais e a gente precisa cada vez mais entender sobre o trabalho dele. Da mesma forma que, por exemplo, a gente vai entender sobre uma cirurgia ortopédica. Você não adianta conhecer como é o procedimento da reconstrução do ligamento cruzado anterior. Você não adianta conhecer só isso. Você tem que falar com o cirurgião sobre o caso do seu José, que rompeu o ligamento cruzado anterior, e perguntar como foi a cirurgia dele. Toda cirurgia é passível de ter intercorrências. Doutor, ortopedista, teve alguma intercorrência daquela cirurgia? O que aconteceu? O paciente soltou um êmbolo. Saiu um êmbolo a gente estava fazendo uma cirurgia de quadril, soltou um êmbolo. Provavelmente o êmbolo vai causar complicações. Olha, isso aí, se você não perguntar para o seu cirurgião, ele não vai dizer. Ele não vai falar. Você tem que conversar com os profissionais. E você só consegue, escreve isso, você só consegue conversar com as pessoas se você falar a linguagem das pessoas. Você tem que começar a entender esse tipo de linguagem para poder falar sobre isso. Aí você vai conseguir falar com nutrólogo, com nutricionista, você vai conseguir falar com gastroenterologista. Você já pensou você ir falar com um gastroenterologista e você não sabe nem o que é o Instituto de Roma? Você não sabe nem que está no Home 4, que o compilado foi lançado há pouco tempo. Às vezes nem ele sabe, você está à frente do tempo. E aí você consegue ganhar, às vezes, a confiança do profissional. Porque você está tratando coisas, tratando dores mais profundas. Você está indo mais no fundo da dor, na origem da dor. É isso que a gente está abordando aqui. Então, muitas vezes o profissional está negligenciando vários tipos de dor que pode tratar. Então, assim, Raul, tu está me dizendo que existe legalmente e existe profissionalmente coisas que nós podemos tratar, e a gente pode estar nem sabendo disso. É verdade. Então, para saber mais, fica olhando os vídeos que já foram postados, os vídeos que nós vamos postar para frente, e a gente se vê por aqui.